Olá, meus amigos, aqui é o canal Você e Deus, eu sou o Marcelo e estamos de volta com mais um vídeo, desta vez falando sobre eclesiologia ou a doutrina da igreja. Já vimos tantas questões aí sobre a igreja, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a missão da igreja, a segunda parte. Então, na primeira parte nós vimos ali que a missão da igreja é glorificar a Deus e também evangelizar as pessoas, tá? Evangelizar o mundo. Então foi a primeira parte. A segunda parte agora, então, nós vamos ver a questão da submissão às autoridades, a sujeição às autoridades, tá? Então o texto é o mesmo do primeiro vídeo, Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus fala sobre a grande comissão, né? Sobre o dever da igreja, a missão que foi dada à igreja. E ele diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Tá? Então, sujeitar-se às autoridades. Esse é o tema então da missão da igreja nesse segundo vídeo. E o que seria sujeitar-se às autoridades? Não é a mesma coisa que autoritarismo, tá? Não é a mesma coisa que autoritarismo, mandar, impor, tá? Não é imposição. A pessoa que é investida de autoridade é aquela a quem foi conferido poder para ordenar e tomar decisões e o faz com justiça, considerando seus liderados, tá? Então, o princípio da autoridade na Bíblia é esse, tá? É aquela pessoa ou aquela entidade, aquele órgão que foi investido de autoridade e a quem foi conferido esse poder para ordenar e tomar decisões deve fazê-lo com justiça, considerando os seus liderados, tá? Isso é uma autoridade constituída, uma autoridade justa. O autoritário é aquele que impõe suas ideias agindo com arbitrariedade, ou seja, ele quer que a sua maneira, o seu jeito seja colocado ali, independente de que ele está liderando. Tá? É a sua vontade que deve ser imposta ali. Tá? Essa é a questão do autoritário. A Bíblia diz que as autoridades são instituídas por Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Tá? Romanos 13, versículo 1. Mas cada um prestará contas das atribuições que lhe foram confiadas. Tá? Então, dentro dessa questão da sujeitar-se às autoridades, que é a missão da igreja, uma das missões da igreja, nós temos aqui dois princípios. O primeiro deles é o Senhor dos Senhores se submeteu à autoridade. Então, o próprio Jesus se submeteu às autoridades. Isso a gente pode ver em Lucas 22, 42, João 4, 34, 5, 30, João 6, 38 e Filipenses 2, 5 a 8, que ele se sujeitou ao próprio Pai Celestial, tá? Então ele foi submisso ao Pai Celestial. Lá em Lucas 2, 51, nós temos também que Jesus, registrado que Jesus se submeteu aos seus pais humanos, seus pais terrenos, tá? A José e Maria. Lá em Mateus 17, 24 a 27, Marcos 12, do 13 ao 17 e João 19, 11, que Jesus também se sujeitou às autoridades governamentais, tá? E o segundo princípio é que os servos do Senhor, né, os discípulos seguidores de Cristo, devem ser submissos às autoridades. Isso a gente encontra em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Porque as autoridades procedem de Deus e foram por ele instituídas, versículo 1. Quem se opõe à autoridade pode sofrer a punição do Estado, com letra maiúscula, né? Versículo 2. O ministro de Deus age para o bem daquele que faz o bem. Então, aquele que foi instituído a autoridade, a função dele é agir em favor daquele que faz o bem. Versículos 3 e 4. E a sujeição à autoridade é um dever de consciência. Tá? É um dever de consciência, está no versículo 5. Então, como foram instituídos por Deus, as autoridades, nós devemos pagar-lhes o que lhes for devido, tá? Então, honra a quem honra e tributo a quem tributa. Versículos 6 e 7. Então, diante dos líderes do governo atuais,
fica difícil entender e aplicar o texto bíblico. Ou seja, hoje nós vemos muita corrupção, nós vemos muita coisa sendo feita errada, trapaça, né, naqueles que deveriam ser exemplo para o povo e trabalhar em prol do povo. Então fica difícil para a pessoa entender e aplicar esse princípio bíblico da autoridade na vida diária. Romanos 3, 1 a 7. Mas é necessário entender que a revelação divina é para a igreja em todas as épocas. 2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Pedro 1, 19 a 21, tá? Lá na Bíblia anotada, ela tem uns comentários bem interessantes, ó. A Bíblia anotada, ela diz o seguinte: Deus estabeleceu e sustenta o princípio do governo, mesmo que certos governos não cumpram seus desejos, ou seja, não estejam agindo de acordo com a vontade de Deus. Já no novo comentário da Bíblia, né, cita o seguinte: teologicamente a doutrina é esta, que igreja e Estado são fatores no reino de Deus, tendo cada qual sua função particular. Então existe uma separação de funções entre igreja e Estado. A igreja trata das questões espirituais, das questões relacionadas ao reino de Deus, tá? Embora ela também se envolva com a sociedade, até a título de poder evangelizar, então ela tem que se envolver com a sociedade. E já o Estado, ele trata das questões administrativas com relação ao povo, tá? Então existe o capítulo 4, versículos 17, 25 e 32 nos deixa muito claro, muito explícito, que os governos, as autoridades, elas têm o seu lugar nos propósitos de Deus, né? E nenhum deles exerce controle além do que Deus permite. Então existem limites também para as autoridades, tá? Mas elas têm funções a serem exercidas dentro da vontade de Deus. Então assim, o que acontece? A atitude saudável, o mais correto a fazer, tanto para a igreja quanto para o cristão individualmente, é respeitar essas autoridades de acordo com os princípios bíblicos. Tá? É o exemplo que Paulo dá em Atos 23, versículo 5, com relação ao sacerdote. Tá? Então, Atos 23, versículo 5, Paulo ele esclarece essa questão com relação ao sacerdote, onde diz no Velho Testamento que não se deve falar mal das autoridades. Tá? Então, qual é a conclusão que nós chegamos a respeito da missão da igreja com relação a sujeitar-se às autoridades? Então, nós devemos lembrar, a primeira lição que devemos lembrar, que a palavra final em termos de autoridade, ela é Deus, tá? Então, a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia ela fala assim que antes devemos obedecer antes a Deus do que aos homens, tá? Então, quando as autoridades elas não estão enquadradas com a vontade de Deus, nós devemos então obedecer a quem? Primeiramente a Deus. Desculpa. Segundo, quando as circunstâncias nas quais a palavra das autoridades humanas contrarie a vontade de Deus, devemos escolher sempre a vontade de Deus, tá? Então Deus é a autoridade máxima. Segundo, e quando elas estão fora da vontade de Deus, que não estão cumprindo aquilo pela qual elas foram instituídas verdadeiramente, então sempre a vontade de Deus deve vir em primeiro lugar. Isso nós podemos ver em Atos capítulo 4, versículo 8, e dos versículos 18 a 20, Atos capítulo 5, versículo 29, e conferir também lá em Daniel capítulo 3, a questão das autoridades, tá? Quando não estão dentro da vontade de Deus, antes nós devemos obedecer a Deus do que as autoridades, tá? Embora as autoridades foram instituídas por Ele para que a gente possa ter a organização da sociedade, ter uma ordem na sociedade, né? Então tudo isso, essa é a função das autoridades. E quando isso não está sendo cumprido, não está cumprida a vontade de Deus, a primeira coisa, a prioridade para o cristão então é obedecer à vontade de Deus. Tá certo? Então que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. É muito importante para a igreja entender esse conceito, esse princípio da vontade de Deus. E em seguida faremos então o próximo vídeo falando sobre mais um tópico a respeito da missão da igreja. Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, tá? E de deixar o seu joinha ali, o que vai nos ajudar muito a outras pessoas ouvirem também esse vídeo e aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Até mais.